Olá, bem-vindo ao Super Hero Express, eu sou Adriano Nares e a Toei Company divulgou a primeira imagem da nova série do Kamen Rider Black Sun, que estreia em 2022. Além do herói, também temos a primeira imagem da sua moto e os dois protagonistas que vão interpretar o Isamu Minami, o Kotaro Minami e o Nobuhiko Akizuki. A aguardada informação de quando estreia essa produção ainda não foi revelada, diz apenas no ano de 2022. Mas, finalmente, a primeira imagem do Kamen Rider Black Sun está aí na tela, com esses detalhes em vermelho, tem uma espécie de teia, alguma coisa assim, dá para ver em destaque também o cinto, e percebe-se que ele tem um visual mais agressivo se compararmos com a série de televisão e até um pouco em relação ao mangá. Eu particularmente pensava que a série seguiria um pouco mais o visual do mangá. Não acho que está tão distante assim do visual do mangá, mas dá para notar que houve uma certa influência, por exemplo, da linha de brinquedos SICK, o Super Imaginative Chogokin, lançada no Japão, que imagina os heróis numa versão mais monstruosa. Acho que o novo visual do Kamen Rider Black é como se fosse um intermediário entre o mangá e a versão SICK do próprio Rider, e menos parecido com o visual que nós vimos na série de TV lá de 1987. Na imagem que foi apresentada no cartaz, ela não está tão clara e foram usados alguns efeitos que não nos permitem ver bem o visual do Rider. Esse visual é melhor visto agora nas imagens divulgadas do Figuarts, do S8 Figuarts do Black Sun. Aí nós conseguimos ver alguns detalhes a mais, até porque ele aparece em ângulos diferentes. Nessas imagens daí nós conseguimos perceber, por exemplo, no antebraço ele preserva detalhes do mangá original e remete também a outras produções, como o Kamen Rider Shin, do início dos anos 90, e alguns até lembraram o Rei Orfenok, lá do final da série do Kamen Rider Faiz, que também tem um visual Rider mais monstruoso. Essa versão apresentada do Figuarts ainda é meio que o protótipo do que será produzido, porque veja que ele está todo preto, né? Acho que eles apresentaram assim, inclusive de propósito, porque o cinto dele, o Kingstone, a pedra que fica no meio, é vermelha, e eu acho que os olhos dele também terão a cor vermelha, como era apresentado originalmente. Então, quem sabe apresentar ainda sem nenhum dos detalhes coloridos faça parte desse mistério sobre o visual final. Falando no cinto, também foi apresentado o cinto que estará disponível na Complete Selection Modification, a coleção que está lançando os cintos dos Riders. E podemos ver que ele ficou bem diferente daquilo que estávamos acostumados na série original. Apesar de que, prestando bem atenção, os detalhes principais do cinto ainda estão ali. Mas diferente do que nós tínhamos na série de TV lá em 87, que o cinto tinha um visual mais tecnológico, agora ele tem um visual mais mecânico, uma coisa mecânica integrada com essa biotecnologia, se podemos dizer assim. Lembrando que para aproveitar o lançamento do Black Sun, estará voltando também lá no Japão o cinto da série lá de 87, o Henshin Belt com Kingstone, será relançado como o brinquedo que as crianças tiveram no fim dos anos 80, coisa maravilhosa, né? Se não custasse um rim, um pulmão e uma córnea aqui no Brasil para a gente comprar, eu gostaria muito de ter esse cinto aí. E quem sabe até o cinto novo, né? Na comparação, vamos ver aí o visual da série de televisão para o visual da nova produção, tanto do Kamen Rider Black quanto do cinto de transformação. Mas, é claro, dá para perceber que o cinto ainda segue a nova linha do visual do Rider. E também tivemos o novo visual da Petrol Hopper. Esse eu acho que causou mais controvérsia entre os fãs, porque o design original da Petrol Hopper é muito marcante. Veja que agora ele é uma moto normal, ele só tem um detalhe diferente um pouco ali na frente para dar um rosto meio de gafanhoto. O resto é uma moto normal.
Na próxima imagem, inclusive, a gente consegue ver o detalhe melhor ali do rosto. Não tem mais o olho da Petrolhopper, que era igual ao olho do próprio Kamen Rider, né? É apenas uma grade ali que imita essa noção do olho. Essa diferença, grande diferença entre a Petrolhopper da série e a Petrolhopper dessa nova produção, talvez seja também possível de ser explicada porque não sabemos a origem da Petrolhopper, porque a Petrolhopper da série era uma criação dos Gorgon, mas não é assim no mangá original do Ishinomori. Não vou dar spoiler aqui, no próximo ano a New Pop estará lançando o mangá do Kamen Rider Black, daí você vai poder ler e descobrir. Talvez a série tenha uma explicação mais próxima do mangá para Petrolhopper do que a explicação que foi dada na série. Ainda assim, o visual da moto da Petrolhopper da nova produção está alinhada com o visual do novo Kamen Rider. Mas é claro que os fãs não se esquecem, né, do visual magnífico. A Petrolhopper é uma moto lindíssima mesmo. Algumas pessoas inclusive relembraram que seria mais interessante o visual se fosse mais próximo da versão SICK, né, do Super Imaginative Chogokin. Seria interessante, mas se ela fosse uma criação dos Gorgons, se não for, talvez um formato mais moto mesmo, menos monstruoso, fosse interessante. E é legal que nessa versão da SICK ela parece mesmo um gafanhoto, né? Parece um gafanhoto que botaram rodas. A única diferença. Também foram anunciados os atores que vão viver o protagonista e o nosso antagonista, o Hidetoshi Nishijima, de 50 anos, que vai interpretar o Kotaro Minami, Isamu Minami na dublagem brasileira, o Black Sun, e também o Tomoya Nakamura, de 34 anos, que vai ser o Nobuhiko Akizuki, o Shadow Moon. E por enquanto ainda não temos nenhuma pista de como será o visual do Shadow Moon. Lembrando que lá no mangá não existe uma diferença de visual entre o Shadow Moon e o Black, os dois são iguais, um é o Black Sun, o outro é o Shadow Moon. Essa diferença foi criada na série de televisão, então a expectativa agora é grande para saber: vai se seguir a ideia do mangá e o Shadow Moon terá o mesmo visual do Black Sun? Vai se seguir a ideia da televisão para fazer um visual diferente para o Shadow Moon? Ou, quem sabe, seguir um outro caminho completamente diferente? Vamos aguardar para ver, né? O Shadow Moon tem um visual icônico e é reconhecido como um dos maiores vilões do tokusatsu japonês. Estas foram as informações apresentadas no evento da Tamashii Nation, transmitido pela internet. As informações oficiais. Agora temos algumas especulações que vazaram por aí, não sabemos muito bem se é o caminho ou não é. Podem ser apenas artes, rascunhos, ideias que foram descartadas, como aqui em relação aos Gorgon. Temos alguns rascunhos de monstros e também dos 3 sacerdotes, que a princípio, se for isso mesmo, estão menos parecidos com os sacerdotes e mais com esse visual militar, né? Remetendo à origem do Kamen Rider. O primeiro Kamen Rider em 71, a Shocker, é muito herdeira da memória ainda forte da Segunda Guerra Mundial, né? A Shocker e outras organizações que vieram depois são representantes do nazismo e do fascismo, né? Do mal que assolou o mundo na Segunda Guerra Mundial. E essa releitura dos Gorgon parece muito seguir esse princípio. Eles têm esse visual mais militar mesmo. E dá para identificar os 3 aqui, né? O mais baixo, o Daron, Dunker, na dublagem brasileira. O mais alto ali, o Baraon. E em terceiro, a Pérola, na dublagem brasileira, a Bishon, no original japonês. Então esse visual realmente militar é completamente diferente daquele visual meio religioso, por isso que chamávamos os Gorgon, os sacerdotes de Gorgon, né? Vamos ver se é realmente essa a linha que será seguida. Lembrando que, pouco depois da metade da série lá dos anos 80, eles se transformam em monstros mutantes, né? Existem também alguns rascunhos que remetem a isso. Lembrando que o Dunker vira essa espécie de barata do mar. No rascunho dá para perceber ali também essa coisa meio barata do mar, meio centopeia. A Pérola é uma espécie de pterodáctilo, ou uma ave meio jurássica ou alguma coisa assim. Ela está num visual ali meio pavão, numa mistura diferente. E o Baraon, nessa mistura entre tigres, dentes de sabre,
é o que mais está preservado, pelo menos no rosto dá para perceber bem ali que ele ainda é mais inspirado por um tigre dentes de sabre. Aproximando, voltando para a primeira imagem, aproximando melhor, temos aí detalhes de outros monstros ou estudos, ainda não sabemos. Também há outros detalhes ali de formas monstruosas para os 3 sacerdotes, que são um pouco diferentes dos que estavam na tela anterior. E também alguns estudos de monstros que conhecemos bem, né? Um provável nova versão do monstro baleia, o Morcês, a versão do monstro morcego, que na segunda metade da série se tornou também um, entre aspas, braço direito do Shadow Moon. Ali parece também do lado direito ser o monstro Pulga, aquele do início da série do Kamen Rider Black que injetava nas pessoas algo que tirava o medo, mas depois as transformava numa espécie de lobisomem. Então, e o monstro aranha, que faz parte do primeiro episódio, e é sempre icônico na franquia Kamen Rider o herói enfrentar um primeiro monstro que seja baseado numa aranha. Por enquanto são essas as informações oficiais e algumas especulações que surgiram aí na internet sobre os vilões, sobre os Gorgon na série do Kamen Rider Black Sun. Tirando a equipe, o diretor, o produtor, quem vai comandar a série e agora os 2 atores e o visual do Black Sun, não há ainda nenhum outro detalhe sobre a história, nada de oficial. E aí, o que você achou desse visual do Black Sun? Ele deu para perceber que bebeu em várias fontes, né? Eu acho muito promissor e estou ansioso. Vamos aguardar aí no início de 2022 para a Toei divulgar novas informações sobre a série, inclusive a mais aguardada, que é a data de lançamento. Espero que ainda seja no primeiro semestre. Então, continue ligado aqui no Super Hero e até mais!